Olá, pessoal! Agora vamos falar de multiplicação de frações. Como eu costumo dizer, multiplicação de frações é a operação mais fácil e mais bonitinha das frações, porque ela não tem mistério algum. Se vocês me falarem que acham adição e subtração mais complicadinho, porque tem que fazer MMC, que quando vocês forem ver divisão, tem que lembrar uma regrinha para fazer a divisão de frações, multiplicação de frações é a mais simples. Nem coloquei nada explicando, vou direto aos exemplos. Como que a gente multiplica frações? Numerador multiplica pelo numerador, denominador pelo denominador. Simples assim. Então, vamos ao primeiro exemplo aqui. 2/3 vezes 4. 4 não é fração. É sim. 4, quando você tem um número natural, esse número, o denominador dele é 1. Então, vamos aplicar o que eu acabei de dizer. Multiplicação, numerador vezes numerador. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 1, 3. Fração resultante, 8/3. Acabou. 8/3 já é irredutível. Segundo exemplo. 4/6 vezes 7/5. Numerador vezes numerador. 4 vezes 7, 28. 6 vezes 5, 30. Já fizemos a multiplicação. Toda vez, sempre que vocês forem fazer uma expressão com fração e o resultado determinado for possível simplificar, simplifique. Não precisa estar escrito no problema. Se for possível simplificar, simplifique. 28 e 30 são pares, então eu posso dividir por 2. 28 dividido por 2, 14. 30 dividido por 2, 15. Então, a fração resultante, 14/15. Um terceiro exemplo de multiplicação de frações. Eu fiz o mesmo exemplo 2 vezes. Por quê? Vou mostrar como fazer a multiplicação normalmente e no final simplificar, e usando o método de cancelamento. A primeira eu vou fazer como eu fiz anteriormente. 8 vezes 10, 80. 5 vezes 12, 60. 80 e 60 podemos dividir por 2 e ir fazendo sucessiva, ou podemos direto dividir por 20. Então, 80 dividido por 20, 4. 60 dividido por 20, 3. A fração resultante, 4/3. Agora, se a gente perceber, o traço de fração, ele é uma divisão. Então, nós temos 8 dividido por 5 vezes 10 dividido por 2. E na ordem de prioridade de expressões, multiplicação e divisão são operações que têm mesma ordem de prioridade. Logo, eu posso escolher qual fazer primeiro. Dessa forma aqui, a gente pode aplicar um princípio de cancelamento. Se um número que tiver no numerador for passível de simplificação por um que esteja no denominador, sendo na mesma fração ou na fração que está multiplicando, a gente pode simplificar antes de multiplicar. Então, por exemplo,
10 e 5, nós podemos simplificar por 5. 10 dividido por 5 dá 2. 5 dividido por 5 dá 1. A mesma coisa a gente pode fazer com 8 e 12. 8 e 12, 12 não divide por 8, né? Mas os dois dividem por 4. 8 dividido por 4, 2. E 12 dividido por 4, 3. Aqui, como ficaria agora a nossa multiplicação? 2 vezes 2, que é 4. 1 vezes 3, que é 3. E temos o mesmo resultado. Qual é o mais certo? Não tem o mais certo. Tem o que você se adequa mais. O cancelamento, ele por muitas vezes, ele te ajuda, ele te auxilia a diminuir cálculos. No entanto, você não precisa aplicar o cancelamento em toda a expressão para depois multiplicar. Você pode fazer alguns cancelamentos que te ajudem, cortar zero, que é dividir por 10, ou dividir um numerador e um denominador por 2, já vai te auxiliar em redução de contas posteriormente. Você já vai estar simplificando antes de multiplicar, mas não é obrigatório. Você pode fazer a simplificação depois da multiplicação, no final da expressão. Ok, pessoal? Agora vamos falar de divisão de frações. Primeiro que vocês têm que saber, não é possível resolver diretamente uma divisão de frações. Mas como? O que então eu vou fazer? Calma. Primeiro, devemos transformá-la, a divisão, em uma multiplicação. Como vamos fazer isso? Siga o exemplo. 2 terços dividido por 7 nonos. Vamos no passo a passo. Repetir a primeira fração. Então, vamos repetir. 2 terços. Agora eu vou marcar até com outra cor. Trocar o sinal de divisão para multiplicação. Então, esse sinal de divisão vai passar a ser uma multiplicação. E agora? Vou marcar aqui de preto. Inverter a segunda fração. O que é inverter a segunda fração? O que é numerador passa a ser denominador. E o que é denominador passa a ser numerador. 7 nonos passa a ser 9 sétimos. Toda divisão de fração, vocês vão fazer isso. Repetir a primeira fração, trocar o sinal e inverter a segunda. Agora, a gente pode resolver, porque agora temos uma multiplicação. Podemos multiplicar direto ou cancelar, porque aqui, ó, 3 e 9, nós podemos cancelar. Eu vou fazer a multiplicação direta. 2 vezes 9, 18. 3 vezes 7, 21. Essa fração, ela pode ser simplificada? Pode. Por quanto?
por 3, né? 18 dividido por 3, 6. 21 dividido por 3, 7. Então, o resultado da divisão é 6 sétimos. Não deixem de fazer esse passo a passo. E para finalizar nossas operações com frações, vou falar de potenciação e radiciação de frações. Também muito simples, gente. Porque a potência e a radiciação em fração é a mesma coisa dos números naturais. O que vai mudar? Agora eu tenho que elevar a uma potência o numerador e o denominador. E tirar de uma raiz quadrada o numerador e o denominador. Vamos fazer esses exemplos que eu coloquei aqui. 1/4 toda a fração elevada ao quadrado. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, não é 1 vezes 2. 1 vezes 1, 1. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. 3 meios ao cubo. 3 ao cubo, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. E 2 ao cubo, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Pronto. Agora na raiz. Qual é a raiz quadrada de 4 nonos? Vamos lá, vamos fazer essa pergunta novamente. Qual é a raiz quadrada de 4? 2. E qual é a raiz quadrada de 9? 3. Então, 2/3. Qual é a raiz quadrada de 36/49? Não preciso fazer essa divisão primeiro. Vamos fazer separado. Qual é a raiz quadrada de 36? 6, né? 6 vezes 6, 36. E qual é a raiz quadrada de 49? 7 vezes 7, 49. Só retirar da raiz, numerador e denominador separadamente. Quero destacar 2 pontos. Primeiro, qualquer número diferente de 0 elevado a 0 é igual a 1. Isso também vale para frações. Então, se eu tiver uma fração 5/8, ela elevada a 0, isso é igual a 1. Se eu tiver uma expressão aqui, 2/3 mais 1/4 vezes 7/2. Toda a expressão elevada a 0, eu não preciso nem resolver essa expressão para depois elevar a 0. Se fosse um outro expoente aqui, sim, teria que resolver a expressão para depois elevar. Mas como está elevada a 0, eu posso direto dar o resultado. 1. Outra observação. Cuidado com a fração elevada a uma potência se ela estiver sem parêntese. 2/3, 2 ao quadrado, terços, é diferente de 2/3 ao quadrado. Na primeira, só o 2 está elevado ao quadrado. Então, qual seria o resultado dessa fração? 2 ao quadrado, 4, e vou repetir o denominador, 3. Quando eu coloco parênteses, 2/3 ao quadrado, toda a fração está elevada. 2 ao quadrado, 4, 3 ao quadrado, 9. Cuidado com essa diferença. O mesmo vale para a raiz. Vamos lá, vou dar um exemplo aqui. Raiz de 4 nonos é diferente de raiz de 4 nonos. Que diferença estamos vendo aqui?
Na primeira, toda a fração está na raiz quadrada. Então, qual é a raiz de 4? 2. E qual é a raiz de 9? 3. Na segunda, somente o numerador está na raiz. Então, qual é a raiz de 4? 2. Repete o denominador. 2/3 é diferente de 2/9. Atenção, tá, gente? Só nesse ponto, porque potenciação em raiz quadrada de fração não é difícil. Só tem que ter atenção nos parênteses, quando for potência, e onde a raiz está sendo aplicada na radiciação.